Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Sexta-feira, nosso dia tradicional da nossa caixinha de perguntas. Tivemos aqui algumas boas participações, não tiveram muitas, aliás, acho que não teve nenhuma, nova participação, de gente que nunca perguntou, mas eu já entendi que se eu pedir, vocês não fazem, como eu pedi, então vocês não fizeram, mas tá tranquilo, eu continuo amando vocês do mesmo jeito, gosto muito de responder a caixinha, fico ansioso pro dia de responder a caixinha chegar. O dessa semana chegou, mas, cara, eu não consigo, eu vou ter que convidar a galera que tá chegando agora no canal, estamos quase aí chegando na marca de 21.500 inscritos, talvez, quando esse vídeo for pro ar, a gente já chegou nessa marca, Então, não sabe como é que participa aqui da nossa caixinha? Primeiro segue lá o nosso Instagram, @pautas e táticas, e fica atento, aos stories. Normalmente às quintas-feiras eu deixo a caixinha lá, nas sextas-feiras eu gravo, respondo e já posto para vocês, beleza? Vamos começar então com as perguntas do André, que agora é Dré.webp. Concorda com o tratamento que o Ancelotti está dando a Neymar? Vai ter vídeo sobre isso na semana que vem no canal, tá, galera? Eu acho que não é que ele esteja dando um tratamento específico ao Neymar, porque a gente pode estender isso ao Rodrigo e a outros nomes, que ele não chamou, e ele deu um recado bem claro, que a concorrência é muito grande e os jogadores têm que estar 100% para poder ser chamados. Eu concordo com esse tipo de pensamento. O que eu não concordo é ficar mexendo muito na convocação, na lista, sendo que você já pensa em ter determinado jogador naquele time, no grupo final. Porque imagina que ele só vai chegar num bom nível, perto ali da convocação final e nunca foi convocado. Você vai convocar? Pô, então se você já pensa no cara, então você chama logo, para ver como é que estão esses níveis atuais dele, ver se dá para contar com ele nesse momento no time titular ou não, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nesse tema no vídeo da próxima semana, beleza? Mas eu concordo sim, não especificamente ao Neymar, mas a todos, eu concordo, de uma forma geral, com como o Ancelotti está lidando com isso, mantendo todo mundo motivado, para poder jogar, ninguém tem cadeira cativa. Mais uma aqui do André. O que acha de Xabi Alonso bancando e substituindo o Vinícius sempre? Ele bancou agora no último jogo, contra o Olympique de Marseille. Nos jogos anteriores ele não vinha fazendo isso. Talvez ele vinha substituindo, realmente. Mas acho que ele ainda está tateando o elenco, ele está rodando bastante a escalação. Algumas posições ele meio que já está ali, inclinado a já ter um padrão de jogo, mas até no Mundial de Clubes, que foi o primeiro contato dele com o elenco do Real Madrid, ele já vinha fazendo vários testes, parece que ele vem realmente implementando uma variação ali de 4-2-3-1, 4-3-3, meio que deixou de lado ali a ideia dos três zagueiros num primeiro momento. E, por exemplo, o Vinícius foi banco nesse último jogo, o Rodrigo foi titular. E o que a gente vinha dizendo era que o Rodrigo merecia mais chances e não estava jogando. O Rodrigo foi titular agora e o Vinícius foi para o banco. Então, assim, eu não vejo problema não. Eu acho que nos grandes jogos o Vinícius certamente vai jogar, beleza? Não vejo nenhum problema nisso. A terceira do André. O que acha que impede a Inglaterra de jogar bem, tendo Palmer, Kane, Jude e companhia? O cara tava falando na academia hoje, com um parceiro meu que treinou comigo, o Alisson. Um abraço para ele que é professor, meu amigo também, e fez o treino comigo, por isso que o pai tá inchado hoje. Ai, doeu. Cara, a gente tava listando ali seleções que talvez estejam à frente do Brasil. Ele afirmou que a Inglaterra esteja. E eu falei, talvez a Inglaterra esteja exatamente no mesmo momento. Por quê? Porque eles têm muito material humano, como você citou aqui, Palmer, Kane, Bellingham, Foden, e entre outros. Mas eles não têm um coletivo tão ajustado assim. Até porque trocaram de técnico recentemente também. E eu acho que é exatamente isso que a gente está passando. A gente tem bastante material humano, até um pouco divergente, Cada um que você for conversar vai montar uma seleção brasileira diferente, tanto de escalação quanto de time titular, mas material humano a gente tem, em profusão. A gente tem vários muito bons jogadores que têm papéis de destaque em alguns dos maiores times do mundo, assim como a Inglaterra. O que nem a seleção brasileira nem a seleção inglesa tem, coletivo, nesse momento. Então, eu acho que realmente precisa tempo. Eu acho que as críticas ao Southgate, algumas vezes eram merecidas, mas várias outras eram exageradas. Ninguém consegue os resultados que ele conseguiu, que foram os melhores da Inglaterra desde a Copa de 66,
quando ela foi campeã, o único título que ela tem na história. Né? Dentro desse período foram os melhores resultados, né? Semifinal de Copa, 2 finais seguidas de Euro. Então, é um time que tem muito potencial, assim como o nosso, mas que ainda não ajustou coletivamente para poder ser um time seguro. Né? E historicamente, né, a seleção inglesa, né, sempre vai ser olhada de uma forma um pouco torta. Né? Enquanto não sair dessa fila aí, a gente sempre vai desconfiar, por melhor que seja o elenco, por melhor que seja o time, a gente nunca vai tratar ali como aquele grande favorito para ganhar nada, né, de muita importância. Justamente por esse histórico que não é nem recente nem antigo, né? É o histórico realmente. Né? Talvez das grandes seleções do mundo seja a menor. Não pelo número de títulos, mas pela falta de constância. Mas enfim. Obrigado, André, pelas suas 3 perguntas. Araújo Juliano 12. Qual é o melhor estrangeiro que você viu no Botafogo? Cara, tecnicamente falando, Clarence Seedorf. Mas, assim, de fazer história, de virar ídolo, de ser marcante, o meu é o Louco Abreu. Beleza? Mas, obviamente, não tem comparação entre a qualidade técnica de um e de outro. Tanto pelo abismo técnico que existe entre os dois jogadores, quanto pela posição sendo completamente diferente, tá? Né, eu considero, por exemplo, o Louco ídolo do Botafogo e o Seedorf não. Mas o Seedorf foi, tecnicamente, o melhor jogador, não só estrangeiro, que eu vi jogar pelo Botafogo. Jogou muito e mesmo muito veterano por aqui, beleza? Mais uma aqui do Juliano. Dos centroavantes uruguaios, Suárez e Cavani, qual é o mais completo? Pô, Suárez, muita coisa. Suárez tem drible, tem passe, tem condução de bola, né, poder de improviso, finaliza de trivela, bate falta. É um jogadoraço, pô. Suárez briga para ser, se não for de fato, né, o melhor camisa 9 dos anos 2010. Então, pô, o Cavani é um bom atacante, contemporâneo ao Suárez, mas eu acho que eles não estão na mesma página, né, de nível de jogador. Acho que o Suárez é muita coisa melhor do que o Cavani. Beleza? A terceira aqui do Juliano. Na sua opinião, depois do Real Madrid, qual é o segundo maior time europeu? Pra mim é o Barcelona, cara. Porque eu acho que todo jogador ou sonha estar no auge das suas carreiras, ou no Real Madrid, ou no Barcelona. Esteja ele jogando, por exemplo, no Bayern, que é um outro time que pode estar aqui na nossa discussão, ou jogando no Milan, que até por outras épocas da sua vida também esteve nessa discussão, né, nos ingleses ali, que eu mesmo tenho dúvida de apontar qual deles é maior, se é o Manchester United, se é o Liverpool. Eu acho que o final e o auge da carreira de todos os melhores jogadores, a não ser que ele tenha alguma questão pessoal de que ele não queira jogar em algum desses times, ou que ele tenha uma boa camisa pelo clube que ele jogue, vai fatalmente culminar em Real Madrid e Barcelona. São duas marcas, potências do futebol mundial, fazem o maior jogo do mundo, né, o maior clássico. Então, para mim, o Barcelona é o segundo maior clube do mundo, tá? Não só da Europa. Valeu, Juliano. Felipe Malheiros, 06. O problema do Manchester United é espiritual? Cara, quem sou eu para falar, né, sobre isso, né, se é espiritual ou não? Mas tentando falar sério, eu acho que o Manchester United ele tem alguns problemas, e eu também tenho vídeo aqui no canal, que são principais e notórios e que foram realmente o grande ponto ali de virada de chave, né, na história do clube. Um deles é óbvia a saída do Sir Alex Ferguson, que foi um cara que transformou o United em tudo que é. É claro que o United já era grande antes do Ferguson, mas ele meio que entra nessa briga ali com o Liverpool para ver qual é o maior clube, superar o número de títulos, né, de Liga Nacional, né, do Liverpool. Né. Quando o Ferguson pega, eu acho que o United tem 7 títulos e o Liverpool 18. O Liverpool permanece com 18 e o United chega a 20. E só agora, na temporada passada, o Liverpool empatou 20-20. Né? Então, a saída do Ferguson é um fator. O United não conseguiu acertar num outro treinador. E é muito difícil, claro, substituir o Ferguson. Um cara que fica quase 3 décadas no clube. Então, não é simples, né, você acertar no cara para poder manter o time do mesmo nível. Eu acho que o time ainda teve alguns ali bons momentos com o Solskjaer. Teve alguns bons momentos com o próprio Mourinho. Né, mas é pouco.
uma segunda coisa, né, um segundo fator que pode explicar ali esse momento do United. O crescimento de outros clubes, né, com a chegada de mais investimento, o próprio City, que vivia à sombra, né, do seu rival de cidade ali, que era o próprio United. Pouca gente falava no City. O City era um time de meio de tabela, às vezes até caía de divisão, e de repente o City se tornou uma potência do futebol inglês, europeu e mundial. Né? O Liverpool, que viveu altos e baixos nesse momento, está no momento mais de alta. O Arsenal está no momento mais de alta. O Chelsea cresceu financeiramente, se tornou um dos gigantes e continuou competitivo para além do momento de afastamento das principais disputas ali do próprio United. O Tottenham teve um momento de crescimento também. A gente pode falar de alguns times medianos que meio que disputam os mesmos objetivos que o United hoje. Newcastle, que recebeu investimento, né? O Brighton, que muitas vezes aí consegue fazer boas campanhas, né? O West Ham, o Aston Villa, enfim. Então você tem um futebol inglês muito competitivo e com uma demanda grande de clubes e nos últimos tempos cada vez mais, né, de times muito ambiciosos. E o United ele não conseguiu, até depois da morte do dono do clube, né, o Daniel Glazer, né, que deixou ali para os filhos a administração do clube, e talvez eles não tenham administrado tão bem assim, né, o que pode também explicar um pouco a queda competitiva do United. E o terceiro fator, cara, e esse aqui é inexplicável, e aí pode entrar nessa questão aí se o problema é espiritual ou não, o tanto de grandes contratações que o United fez nos últimos anos que não conseguem render bem no clube. Não é só questão de encaixe, não é só questão tática. Às vezes são jogadores certos, para as posições certas, e que não conseguem render. É inacreditável. E aqui a gente pode fazer uma lista imensa, né? Schweinsteiger, Di Maria, Lukaku, de certa forma a segunda passagem do Cristiano, onde ele chegou a ser negligenciado, ter colocado no banco. Cara, eu acho que desde o Van Persie, o United não faz uma grande contratação que realmente dá certo. O Ibrahimovic, de certa forma, deu certo, mas será que foi tudo aquilo? Não sei, realmente não sei dizer. O Cavani, o próprio Cavani, que foi citado aqui já nessa caixinha, ele deu certo quando foi pro United? Eu julgo que não tanto, né? E tantos outros nomes, né? Memphis Depay, enfim, vários jogadores assim, renomados, foram pro United e não conseguiram render, né, o que se esperava deles, mas, enfim. Assista esse vídeo, cara, né, sobre o Manchester United, sobre os problemas que existem no clube, que eu me aprofundo um pouco mais naquele vídeo sobre o assunto. Mais uma aqui do Felipe. Você viu que o JJ transformou o Ângelo em meio campo no Al Nassr? Tem uma outra pergunta sobre isso aqui, e já respondendo os dois, né, tanto o Felipe quanto o próximo aqui, que também fez essa pergunta. Mano, não vi, porque eu não acompanho tanto assim o futebol saudita. Aliás, eu não acompanho quase nada, né, do futebol saudita. Então, eu não vi que o Jorge Jesus transformou o Ângelo em meio campo, não. Mas, falando como leigo, tá, e de fora, provavelmente é naquela de um ponta que tem qualidade também para jogar por dentro, mais próximo do gol, é transformado, faz esse movimento natural de se transformar ali num meio atacante. Deve ser isso, né? Se ele tá jogando um pouco mais atrás ali como um volante, eu vou ficar realmente muito surpreso, porque o Ângelo foi formado, né, como ponta. Então, eu não vi, então não posso me aprofundar muito no tema, mas eu acredito que seja isso, cara. Um movimento que outros jogadores fizeram, né? O Neymar fez, o Palmer fez lá no Chelsea, o Rafinha, né, de certa forma, fez, né, no Barcelona. O Messi lá atrás, né, foi o primeiro a fazer esse movimento, né, de sair da ponta e vir jogar, né, com 360 graus de campo, né, mais centralizado, mais próximo do gol, mais preservado na fase, né, defensiva do jogo. Eu acredito que seja isso, beleza? Valeu, Felipe. Felipe fez mais uma pergunta, né? Eu vou logo na do Felipe antes de ir na do Matheus Silva, que entrou na frente aqui, mas eu vou logo na terceira do Felipe. Por que o Donnarumma foi tão descartado pelo PSG? Cara, ficou muito estranho, né, cara? Porque foi, assim, a melhor temporada do Donnarumma, né, pelo PSG, talvez a melhor da carreira dele. Provavelmente ele vai ser escolhido o melhor goleiro da temporada, né, do mundo, né, do ano de 2025, temporada 24-25. Deve ganhar aí todas essas premiações de goleiro. E mesmo assim ele foi dispensado. Mas a gente não pode esquecer que o Donnarumma foi um goleiro
muito falho, né, nessa passagem pelo PSG. Foi um goleiro muitas vezes não tão confiável, né, um goleiro inconstante, que muitas vezes falhava em jogos grandes. E um goleiro que nunca teve no jogo com os pés o seu principal artifício. E o Luiz Henrique é um técnico que gosta de goleiros, né, que saibam jogar bem também com os pés. Então, mesmo sendo uma temporada muito grande assim do Donnarumma, talvez esse tenha sido o timing ideal na cabeça do Luiz Henrique de fazer o Donnarumma sair como um grande herói do PSG, né? Não esperar uma outra temporada ruim para chutá-lo, entre aspas. Então ele já foi chutado, meio que saindo pela porta da frente, né, deixando, né, grandes títulos, o grande título, né, da história do clube, que é a Champions League, que o clube tanto almejou aí desde que esse grande investimento começou. E aí eu acho que mais estranho do que ele ser chutado pelo PSG por este motivo, que justifica, foi a contratação dele no City, que é um clube comandado pelo Pep Guardiola, da mesma escola do Luiz Henrique, que também tem como exigências o goleiro jogar bem com os pés, e isso não ser uma questão, né? Ele foi contratado e ou o Guardiola vai tentar ensiná-lo a desenvolver essa virtude, né, de jogar bem com os pés, ou ele não vai usar tanto assim nessa temporada esse artifício do goleiro que está jogando desde trás e funciona ali quase como um líbero, beleza? Isso aí a gente vai ter que aguardar para ver. Valeu, Felipe. Agora sim, Matheus Silva 282. Fala sobre a dificuldade que os times enfrentam para fazer uma grande reformulação. Ah, mano, todo time vai enfrentar essa dificuldade, principalmente quando vem de uma grande temporada, né? Precisar remontar um time que foi muito bem na temporada passada, na temporada anterior, é sempre muito difícil, porque sempre vai haver a comparação, sempre vai haver a exigência, né, para que o time se mantenha no topo, e aí ter de fazer essa reformulação, que muitas vezes nem é bem pensada, nem é algo que o clube queria, ou que o clube esperava, né, mas todo time que se destaca e precisa de dinheiro vai acabar vendendo as suas peças, não tem jeito, né, então é muito difícil para qualquer time. E também é muito difícil para times que precisam se reinventar, se reformular por conta de idade, né? Jogadores ficando mais velhos. Eu acho que o Real Madrid é um time que consegue fazer isso muito bem, porque ele deixou de contratar ali as principais peças do mercado, né, e montar times galácticos, para contratar jovens com muito potencial. Eles chegam ao clube já entendendo que a hierarquia vai deixá-los no primeiro momento no banco, e eles naturalmente vão tendo minutos, vão galgando ali posições para que aquele jogador já mais experimentado, já muito vencedor e já muito veterano, quando se despedir, já dá a vaga para esse jovem que foi contratado, ainda muito jovem, para naturalmente conseguir a posição dentro do elenco. Eu acho que é um clube que melhor faz isso hoje. Mais faz bem essa reformulação, e é de forma gradual, né? Não se despede de 5, 6, 10 jogadores numa temporada só. Se despede de 1, 2, 3 no máximo, às vezes só um mesmo, né? E aí, às vezes quando o cara já se despede, ele já tá no banco, já acontece essa passagem de bastão, o jogador quando vai ficando mais velho, ele vai renovando só por mais um ano, já sabendo que vai ficar no banco, e ele entende um pouco mais isso. Eu acho isso muito legal, e o Real Madrid consegue fazer isso muito bem, e eu não vejo outro exemplo que consegue fazer isso tão bem quanto o Real Madrid no mundo, beleza? A segunda aqui do Matheus. Já usou o Google AdSense para aplicar o alcance do seu canal? Cara, se for algum recurso, assim, eu ia até te mandar mensagem no privado para saber do que se trata, né? Porque eu realmente não sei. Mas se for algum recurso, né, para poder fazer o vídeo chegar a mais pessoas, não, eu nunca usei. O que eu realmente percebi é que de uns tempos para cá, né, vídeos que chegariam facilmente a 1000 visualizações estão chegando a 100, 200. E realmente é um problema da plataforma. Agora, se eu tenho que fazer outros mecanismos, além do hype, e pedir pra galera hypar, inclusive hypem esse vídeo aqui, para que ele chegue a mais pessoas, né, e eu tenho que usar no Google AdSense, eu realmente preciso me informar melhor para isso, mas seria bem útil, né, cara, porque, né, a queda, né, do canal inversamente proporcional ao crescimento do número de inscritos não tá fazendo a conta bater. E muitas vezes eu acho que o problema é dos temas que eu tenho escolhido, né, porque tem alguns temas realmente que chamam mais atenção do que outros, e é natural que seja assim, mas eu não vou ficar investindo só nesse tipo de tema, porque mesmo abrindo um pouco mais um leque, eu tenho às vezes um problema de bloqueio criativo para poder gerar pauta, né, ter
criar, né, conteúdo aqui, né? Nesse momento eu estou criando 5 por semana e tá ficando um pouco pesado, né, um pouco desgastante, né, fazer isso, mas eu tô sempre tentando trazer aqui boas pautas, né, para que vocês, né, queiram continuar consumindo aqui o conteúdo, beleza? Se tiver alguma coisa que eu possa fazer a mais aqui via Google AdSense, eu vou correr atrás, com certeza, para poder fazer esse alcance aumentar, beleza? Mais uma aqui do Matheus. Como o Brasil pode fazer para formar jogadores construtores no meio-campo sendo primeiro ou segundo volante? Eu acho que já está fazendo, cara. Eu acho que são posições aqui que a gente está tendo em bastante profusão. Acho que zagueiro, volante e ponta são as posições que a gente mais tem formado bons jogadores. O que a gente não está tendo uma formação tão boa assim, né, são laterais, até porque eu acredito que com o aumento da profusão dos pontas, né, a gente voltar a formar mais pontas, porque paramos de jogar com 2 atacantes, né, aquele lateral que vai para o fundo o tempo todo, ele está sendo formado como ponta, né, o que antigamente seria formado como lateral. Alguns segundos atacantes também estão sendo formados ou como ponta ou como 9. E a própria posição de 9, ela também está sendo um pouco prejudicada. Além da posição de meio atacante, mas eu acho que essa aqui dá para driblar um pouco mais o problema, porque a posição do segundo volante está acontecendo, né? A gente está conseguindo driblar esse problema que é histórico. Eu fiz um vídeo aqui recentemente não, acho que já tem mais de um ano, né, sobre os problemas que a seleção brasileira, por exemplo, tem de ter um grande camisa 8, né, nas Copas do Mundo, desde o Dunga em 98. Né, a nossa camisa 8, entre aspas. Não no número da camisa, porque esse foi o Gilberto Silva, que era um 5. Mas o nosso segundo volante na Copa de 2002 foi o Kleberson. Na Copa de 2006 foi o Zé Roberto, que nem era segundo volante. Ele foi lateral esquerdo inicialmente, depois ele foi um meia aberto pela esquerda, e ele foi improvisado segundo volante. Em 2010 a gente jogou com Gilberto Silva e Felipe Melo, 2 camisas 5. O Elano, que poderia ser esse 8, jogando mais aberto ali pela direita, sem bola ele se transformava meio que num terceiro volante, mas inicialmente era mais um 7 do que um 8. 2014 e 18 foi o Paulinho. A gente teve Ramires, teve Hernanes, né, dentro dessa entre-safra aí, mas não foram jogadores que foram titulares em Copas do Mundo. E na última Copa iria ser o Fred, né, foi o Fred na maior parte do ciclo. Na hora H, o Tite mudou e colocou o Paquetá, que era um 10, jogava às vezes de 11, né, como ponta esquerda, falso ponto, meia ponta, naquela seleção, e aí ele inseriu o Paquetá de 8 para poder escalar o Vini Júnior, né, como titular ali na Copa do Mundo, algo que não tinha sido testado antes da Copa. Enfim. E 2018 ele jogou com 2 8s, né, o próprio Tite jogou com o Renato Augusto também, que foi inventado como esse 8, né, como esse box-to-box, ele que foi formado como 10 se transformou em um 8 ao longo da carreira. Então, eu acho que isso tá sendo amplamente melhorado, tá? A gente tem formado cada vez mais bons camisas 8, e menos 10, menos 9 e menos laterais de qualidade. Mas nessa posição aqui de volante, meio campista, 5 e 8, a gente está conseguindo formar com uma boa profusão, beleza? Valeu, Matheus. Paulo Robb. Hoje tem muita gente usando 3-2-4-1 como variação. Isso quer dizer que todos estão jogando igual? Não. Até porque a variação para o 3-2-4-1 é feita de diferentes maneiras. Perdão. Ela pode ser com um lateral base, né, na saída de 3 com os zagueiros, e um lateral, né, ao lado de um volante. Ela pode ser com um volante recuando entre os zagueiros, os 2 laterais por dentro, ou os 2 laterais por fora e outros 2 meio-campistas na frente da trinca. Pode ter só um lateral lá na frente, né? Pode ter 2 pontas abertas e 2 meias. Se for no caso lá de como o Guardiola usou em 2023, ele segurava os 2 laterais na saída de 3 com um zagueiro e o outro zagueiro iria para o meio-campo. Então, até na variação que está sendo replicada, né, existem diferenças. E essa aqui é uma variação muito comum de times que jogam de forma posicional, né, e não é todo mundo que joga posicionalmente, a gente sabe disso. Então não dá para dizer que todo mundo está jogando igual, beleza? Tem muita gente jogando parecido. Igual, não. É uma tendência tática moderna, mas não é uma regra que todo mundo deva seguir.
Deixa eu ver se tem mais do Paulo Robb. Acho que não, acho que foi a única que ele mandou. Valeu, Paulo. Topzera 1910. Griezmann ou Di Maria? Quem foi mais subestimado na sua opinião? Cara, pra mim foi o Di Maria, porque o Griezmann, ele sempre foi muito valorizado enquanto jogador do Atlético de Madrid. E ele, de fato, ele não jogou bem quando ele foi pro Barcelona. Né? Ele não teve uma grande passagem pelo Barcelona. Ele estava muito bem no Atlético, foi pro Barcelona, foi mal, voltou pro Atlético, voltou a jogar bem. E na seleção francesa ele sempre foi muito bem. Embora ele tenha que dividir o protagonismo, né, na seleção também, ali com o Mbappé, enfim. Tivesse, né, que dividir. O Griezmann já se aposentou da seleção. O Di Maria, ele nunca teve esse protagonismo em time nenhum, mas ele foi muito bem no Real Madrid sempre que jogou, mas ficava à sombra muitas vezes ali, né, do Cristiano, do Ozil, posteriormente do Bale, do Benzema, do trio BBC ali, né, que se falava no trio BBC, e o melhor jogador da final da Champions 13-14 foi o Di Maria. No United ele não foi bem, né? Entra naquela coisa lá da maldição do United, problema espiritual, enfim. Depois do United ele foi pro PSG, foi bem. Na Juventus ele jogou pouco, mas foi bem. No Benfica, nas duas passagens, né? Antes do Real e depois da Juventus, foi bem. Na seleção argentina sempre foi bem. Então ele é mais subestimado. Di Maria é mais subestimado do que o Griezmann, tá? O Griezmann, quando ele teve um holofote maior em cima dele, que foi o Barcelona, ele foi mal. O Di Maria só foi mal no United, mas muitos foram mal no United. Então até tira um pouco da culpa de ter ido mal, né, do Di Maria no United. Mais uma do Topzera. Fala sobre a partida do Bayern e sobre a formação que disseram que foi usada estilo Cruyff. Cara, eu não vi esse tipo de comentário, não. Eu vi o jogo, gostei mais do segundo tempo do que do primeiro. Achei que foi um jogo difícil, né, contra o Chelsea, né, na Champions, na Allianz Arena. Inclusive tem um amigo meu, né, o Gustavo, um abraço pro Gustavo, né, que estava falando no fim do primeiro tempo ali, intervalo do jogo, sobre o Kompany, que não era um treinador muito confiável, e eu dizendo pra ele, porra, cara, é um técnico que eu esperava até menos dele quando ele chegou ao Bayern. Ele até de certa forma me surpreendeu em algumas partidas. É um técnico que está mostrando uma veia muito moderna, é um técnico que gosta de aplicar os mesmos padrões do Guardiola. Ele foi treinado pelo Guardiola no City, ele já tinha mostrado um pouco disso aí na Championship pelo Burnley. Na Premier League ele não foi tão bem assim, né, porque o time caiu de novo. Mas foi uma escolha ali ousada que o Bayern fez, né, o Kompany. Eu esperava muito pouco. Ele está entregando mais do que o pouco que eu estava esperando, mas ainda não é um técnico de altíssimo nível, tá? Eu não gosto muito das peças que o Bayern tem na defesa. Eu acho que tem alguns problemas ali na primeira linha, principalmente. Mas aí também não é culpa dele, né? Ele joga com o que tem. E, cara, o time tá 100% na temporada, né? Provavelmente vai ganhar a Bundesliga de novo, né? E tem que fazer um bom papel na Champions, né? Eu vejo acima do Bayern, o Barcelona, o PSG e o Liverpool. Outros times eu posso considerar até com um potencial maior do que o Bayern, mas que no momento não estão acima. Que se jogassem hoje, por exemplo, estariam no mesmo nível. O próprio Chelsea, o Real Madrid, o Manchester City. O Arsenal, eu acho que o Arsenal talvez esteja um degrauzinho acima, mas não muito longe. Acho que se jogar Bayern e Arsenal hoje tem jogo. Quem mais? A Inter, que começou um novo trabalho, foi inclusive o time que eliminou o Bayern na última Champions. Acho que se botar para jogar hoje, pode dar qualquer coisa. Então, e todos os outros aqui, o Atlético de Madrid, talvez esteja ali também no mesmo nível. Quem mais aqui faltou citar? Eu acho que todos os outros, assim, estão um nível abaixo do Bayern. Eu acho que no mesmo nível tem vários, acima deles tem poucos e abaixo dele tem muitos. Então, eu não vejo como criticar tanto assim, né, um técnico, né, que tem esse tipo de perspectiva e esse tipo de diagnóstico de momento, beleza? Agora, sobre a formação estilo Cruyff, eu não vi esse comentário, então eu não vou falar sobre isso, beleza? E eu tô estudando um pouco mais, eu tenho que assistir um pouco mais de jogos para poder ter certeza dos padrões, mas eu já vou começar as análises dos times europeus da temporada nessa próxima semana aí que vai vir, beleza?
Mais uma do Topzera. Descreva a carreira de Renato Augusto e o que você achava do jogador. Seria um bom técnico? Como eu comecei a dizendo ali numa outra pergunta, né, até despretensiosamente, Renato Augusto ele foi formado como um 10, e aí aos poucos ele foi se transformando num 8, né, num box-to-box, num segundo volante, ou até terceiro homem de meio campo. Acho que é a melhor definição para ele. Foi muito atrapalhado por lesões, né, desde o Bayer Leverkusen, passando pelo Corinthians, mal jogou pelo Fluminense. Um jogador de muita pisada na área, finalização de fora, inteligência tática, cobrança de falta. Talvez o melhor ano da carreira dele tenha sido realmente 2015. Eu acho um bom jogador, mas nada mais do que isso. E se seria um bom técnico, não sou capaz de opinar sobre isso, né? Tem vários bons jogadores com boa visão de jogo, inteligência tática, que a gente aposta que seriam bons treinadores, chega lá na prática não conseguem ser tudo o que a gente esperava. Quer ver um exemplo? O Alex. Eu acho que ele está no... Não sei se ele ainda está no Operário, né? O time que está jogando a Série B ou C do futebol brasileiro. Começou seu trabalho, inclusive, na base do São Paulo, né? Como treinador. Alguém ouve falar de um grande trabalho assim do Alex? Como jogador, ele foi um jogadoraço, um cracaço de bola. Como técnico ainda engateando ali, dando os primeiros passos, ele ainda não aconteceu. Então, como é que eu vou falar se o Renato Augusto seria um bom técnico, se nem começar a carreira dele ainda, de fato, dessa nova função ele começou. Nem sei se vai começar também. É isso. Valeu, Topzera. Gabriel Baltazar. Antes de responder o Gabriel Baltazar, eu tenho que dar um salve nele aqui. Ele é um cara que ajuda a engajar muito o canal, principalmente aqui nesses vídeos da caixinha. Ele responde praticamente cada pergunta aqui, cada resposta ele faz um comentário. Só que, eu sou um cara que gosta de dar atenção para os comentários. E o Gabriel, ele faz uns comentários muito bons. Só que assim, às vezes ele faz uns comentários muito grandes também. Então, Gabriel, eu queria te pedir, e já te pedi algumas vezes, mas não sei se você viu, né, para você dar uma diminuída um pouco nos comentários para eu poder te dar mais atenção. Beleza? Porque, assim, às vezes você fala muitos assuntos num texto de 30 linhas. E aí eu não vou conseguir, enquanto estiver digitando a resposta, falar sobre cada assunto que você comentou numa mesma resposta, num mesmo comentário. Às vezes num vídeo como esse aqui você faz 10 comentários, mas cada comentário é uma bíblia, pô. Aí não tem como eu responder tudo que você falou em todos os comentários, beleza? E eu gostaria muito. Então, se você puder ser um pouquinho mais sucinto nos seus comentários, para eu poder te dar uma atenção maior, vai ser show de bola poder trocar essa ideia com você, irmão. Tamo junto. Agora sim, vamos para as suas perguntas. Acha que a Copa do Brasil vai perder prestígio pelo melhor nem sempre vencer e sim times piores em eliminatórias? Cara, eu acho que o grande charme da Copa do Brasil é esse, né? Ela ser democrática e dar chance não sempre dos mesmos times, né, vencerem. Até porque, cara, no calendário do futebol brasileiro, muitas vezes você tem que escolher o que vai disputar também. Não dá para querer ser campeão de tudo. Talvez até dê, mas ninguém nunca conseguiu, por exemplo, a tal da tríplice coroa brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Já teve campeão de Brasileiro e Copa do Brasil, mas não da Liberta. Brasileiro e Liberta, mas não da Copa do Brasil. Liberta e Copa do Brasil, mas não brasileiro. Mas os três juntos ainda não aconteceu. Então, é até meio chato, né, que o mesmo time vença tudo de mais importante que é no futebol brasileiro. Eu acho que esses três são os principais títulos. Copa do Brasil ali no terceiro degrau. Então é muito legal, por exemplo, que a gente veja, né, o Cruzeiro meio que correndo por fora ali, nessa briga de Flamengo e Palmeiras, que há anos polarizam aí o futebol brasileiro, com uma exceção de ano ou outra, né, mas também tendo chance real numa Copa do Brasil, né, de poder ser campeão. O próprio Flamengo e Palmeiras também disputando bem a Libertadores da América, mas não estando na própria Copa do Brasil, porque priorizaram esses outros dois torneios. É muito legal ver o Fluminense, que fez uma ótima Copa do Mundo de Clubes, que está fazendo uma boa Sul-Americana, também está vivo ali na Copa do Brasil. Um Vasco, que está brigando para não cair no Brasileiro, mas fazendo uma Copa do Brasil também muito interessante. Um Corinthians, que com todos os seus problemas fora de campo, eliminou o Palmeiras, que é um grande rival na Copa do Brasil, está numa semifinal. É legal, cara. Eu acho que o caminho é totalmente o inverso aqui do que você está falando. A Copa do Brasil não vai perder prestígio, tá? Ela vai continuar sendo o terceiro torneio dos três mais importantes, mas ainda é um título muito grande.
pela premiação financeira, por dar vaga direta na Libertadores, por ser um título nacional, né, num país que a gente tem boa parte do calendário sendo dedicada a campeonatos estaduais. Né, é um campeonato de mata-mata. Eu fiz aqui um vídeo recentemente, né, dizendo que a Copa do Brasil ela meio que substituiu no nosso coração, né, o que foi o brasileiro de mata-mata, que muita gente é nostálgica, né, saudosista, né, tem saudade, né, daquele formato do Brasileirão, e a Copa do Brasil meio que substituiu isso, né, na nossa rotina, digamos assim. Então, cara, eu acho que a Copa do Brasil ela tá cada vez mais importante. Até se compararmos a Copa do Brasil com as outras Copas nacionais aí do mundo, da Europa, principalmente, pô, não tem comparação. A Copa do Brasil é muito mais legal e muito mais importante, beleza? Mais uma aqui do Gabriel. O que acha da fala do Jorge Jesus sobre Ângelo e a forma como tem jogado? Ele é qual posição e função? Como eu disse, né? Ele era um ponta. Se ele tá jogando agora de meia, e eu não sei se é meia atacante ou se é mais atrás, se for meia atacante para mim faz todo sentido. Se for mais atrás eu preciso parar para ver por que ele tá jogando mais atrás e se ele tá jogando bem. Mas eu não tô vendo, então eu pouco posso falar sobre isso, tá? E mais uma aqui do Gabriel. Por que o Renato Gaúcho, né, põe o Nonato de meia atacante se ele não joga bem assim é 8? Estão fazendo o mesmo que fazem com o Ganso. Ah, mano, mais ou menos. Eu acho que o Nonato tem muito mais uma função ali de um terceiro homem de meio de campo do que de um 10, realmente. Você vê muitas vezes ele mais alinhado ali com um outro meio campista, um outro segundo volante, né? Às vezes o Hércules, às vezes um outro jogador ali que joga ao lado do Martinelli, na dupla de volantes, do que de fato ele ser esse 10, né? Principalmente na fase defensiva. No Mundial isso ficou bem claro, principalmente nas variações, quando o time jogava com 3 zagueiros, formava uma linha de 5 e uma linha de 3 na frente, então os 3 meio-campistas ficavam bem alinhados. E o Nonato pisa bem na área, né? O Nonato tem um bom chute de fora. O Nonato é um bom jogador. Não é que ele esteja jogando de 10, né? Ele tá compondo ali o meio campo. É que a gente é tão viciado a enxergar 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1. E muitas vezes até as próprias transmissões não ajudam. São tão viciadas no 4-2-3-1 que mostram pra gente que o Nonato tá jogando de 10 que a gente acha que ele tá jogando de 10. Muitas vezes ele vai passear ali pelo meio campo na frente dos volantes. Mas se o ponto de partida dele for outro, ele não tá jogando de 10. Beleza? E ele é um terceiro meio campista ali, um terceiro volante, digamos assim, mas com características mais ofensivas. Beleza? Valeu, Gabriel. João Destro. Acha a Copa do Brasil superestimada? Não, eu acho muito legal. Eu penso que passa longe de ser um torneio que muda um clube de patamar. E olha que o meu time foi semifinalista nos últimos 4 anos, mas ainda assim acho paia. Mas aí é a sua opinião, irmão. Eu discordo. Eu acho um torneio muito, muito maneiro. Eu acho um torneio bem democrático. As primeiras fases, claro, não são tão interessantes assim, porque se você passa, você não pode comemorar muito, porque você está batendo em ninguém praticamente, né, nos times mais fracos, de outras divisões, mas você tem essa obrigação de passar, tem que passar por cima, e se perder é uma grande vergonha. Então, você tem que chegar o mais longe possível. E aí, quando chega ali no mata-mata, é uma fase muito legal, né? Para o país, cara. Todo mundo parou para ver o jogo do teu time na Copa do Brasil. Você falou que foi semifinalista nos últimos 4 anos, imagina que você seja corintiano. Então, cara, todo mundo viu Corinthians e Atlético Paranaense. Um furacão jogando na Série B. Um Corinthians na fase que tá. E todo mundo parou para ver, porque era o jogo que tava passando. Então a gente poderia ter desligado a televisão ou visto outra coisa. A gente quis ver o jogo do Corinthians na Copa do Brasil. Talvez se fosse um jogo normal de 20ª rodada do Brasileirão, a gente não ia ver. Pense nisso. Mas você tem total livre-arbítrio aí para poder ter opinião sobre o torneio. Eu acho que é um torneio muito bom. Talvez não mude ninguém de patamar, mas é um título importante, que entra na galeria de troféus de quem ganha como um título de primeira grandeza. Abaixo de Libertadores e Brasileiro, mas acima de Supercopa, Recopa, Sul-Americana. A Copa do Brasil é mais importante que a Sul-Americana. Qualquer campeonato estadual, qualquer campeonato regional, né? Copa Verde, Copa do Nordeste. Eu acho que é o terceiro em importância, né? Considerando que o Mundial é inalcançável para um time brasileiro hoje,
Só abaixo de Libertadores e Brasileiro está a Copa do Brasil. Mais uma aqui, pergunta do João Destro. Qual o melhor 10 pifador, garçom que você viu? Sem contar Messi e outros que jogaram na ponta. E sem camisas 10 de ofício mesmo, que jogavam centralizados. Cara, não é questão de ser melhor, mas o que eu mais gostava de ver jogar, que era muito bonito de ver plasticamente falando, era o Riquelme, cara. O Riquelme dançava com a bola. O Zidane também. O Zidane foi o melhor. Mas o Riquelme... O Riquelme era mais bonito de ver. Eu acho que... Eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, tá? Mas eu já falei com os meus amigos aqui. Se o Riquelme tivesse jogado na Europa o que ele jogou no Boca, ele seria do mesmo nível do Zidane. Não tenho dúvida. O Riquelme era pica. O Riquelme era muito bom. O melhor é o Zidane, tá? Sua pergunta é quem foi o melhor, o Zidane. Mas o que eu mais gostava de ver jogar, que me brilhava os olhos de ver jogar, era o Riquelme, mano. O Riquelme era muito bom. O Riquelme jogava com a cabeça erguida, ele driblava, dava uns dribles secos assim, olhava pro gol, batia, botava curva na bola, fazia, né, os passes assim, as enfiadas de bola perfeito. Cara, o Riquelme, depois desse que eu gravar aqui, postar e tudo mais, vou botar no YouTube vídeos do Riquelme, que já me deu até saudade de ver o Riquelme jogar. O Riquelme era foda. Riquelme. Mais uma aqui do João. Tirando Roberto Carlos e Marcelo, qual o melhor lateral esquerdo desse século? Ashley Cole, Alaba, Alba ou outro? Eu gosto mais do Alaba. Mas eu sou suspeito para falar porque eu torço pro Bayern. Mas eu acho o Alaba muito subestimado, né, por todas as funções que ele fazia, não só de lateral esquerdo, por como ele executava. Ele era bom marcando, bom atacando, bom armando por dentro, né? Jogou de volante, jogou de zagueiro, jogou de meia, jogou de ponta. O Alaba era sinistro também, mano. O Alaba era muito bom. Não sei se é o melhor desse século, né? Tirando Roberto Carlos e Marcelo. Mas o que eu vi jogar é o... Eu não sei nem se eu coloco na frente do Marcelo, tá? Porque o Marcelo era muito plástico, né? Mas eu acho que o Alaba, competitivamente falando, eu acho que se eu sou treinador e eu tenho os dois, eu escalo o Alaba e não escalo o Marcelo. O Alaba me entregaria mais taticamente pro time. O Marcelo era muito bom atacando, tinha domínios bonitos, dribles e tal, mas pro meu gosto pessoal, e aí é gosto pessoal, não é dizer que um é melhor que o outro, o meu gosto pessoal é de um jogador mais como o Alaba e menos do Marcelo, tá? É isso. Valeu, João. Osvaldo 7163. Leonardo Jardim e Hernan Crespo são ou se aproximam de quais escolas do futebol? O Crespo eu acredito que seja mais bilardista, né? A escola argentina que é mais do resultado, né, da organização defensiva, né, menos da questão mais plástica de jogar, enfim. O Leonardo Jardim eu tenho um pouco mais de dificuldade de definir ele numa escola específica, né, mas ele é um treinador bastante moderno, né, eu gosto do Leonardo Jardim, queria o Leonardo Jardim no meu time. Achei impressionante a contratação do Cruzeiro na época. Eu lembro que aqui no canal, quando ele estava sendo especulado, eu dizia, pô, cara, eu duvido que o Cruzeiro vai conseguir contratar o Leonardo Jardim. No vídeo seguinte eu tive que falar, pô, queimei a língua que eu disse na semana passada, porque de fato o Leonardo Jardim veio pro Cruzeiro. E eu fiquei impressionado. Mas eu tenho mais dificuldade, cara, de definir de qual escola pertence o Leonardo Jardim, que... mano, ele é um técnico bastante ofensivo, de toque de bola, de variações. Não é exatamente nem posicional nem funcional. Não sei definir uma escola. E que bom que eu não saiba definir uma escola, né? Pro Leonardo Jardim. Só sei que ele é um grande treinador também. Beleza? Mais uma aqui do Osvaldo. O que um lateral tem que ter para jogar na segunda linha de um 2-3-5 na fase ofensiva? Na segunda linha, ou seja, na linha de 3, né? Na linha de volantes na frente dos dois zagueiros. Ele tem que ter uma leitura de jogo muito boa para jogar centralizado, tem que ter uma boa noção de tempo e espaço para poder fazer a diagonal de cobertura para a primeira linha, tem que ter muito bom passe, né, para poder ser esse cara da triangulação, tem que saber jogar de costas,
né? Tem que saber jogar em 360 graus, na verdade, né? De costas pro gol, de costas pra linha lateral, de costas pro campo, para poder receber a bola de quem fizer o passe para ele, né? Tem que ser um jogador muito inteligente, muito completo taticamente, mas principalmente tem que ter boa leitura e bom passe, tá? Essas são as principais virtudes. A terceira do Oswaldo. Qual é o seu top 5 de bolas mais bonitas? Exemplo, Copa do Mundo 2006, Copa América 2011. Essa da Copa do Mundo 2006 eu gosto muito. Da Copa de 2002 eu também acho muito bonita. Eu tive uma bola da Champions de Atenas 2007, da final. Era apaixonado por aquela bola. Né? As estrelas azuis, assim. Aí tinha um molde, assim, né? Tipo daquelas construções antigas, gregas. Fantástico. Achava aquela bola muito bonita. Não sei se eu vou conseguir te apontar 5, cara. Só essas 3 aqui, eu já tô satisfeito. Essas 3 aqui eram muito bonitas. Pra mim são as 3 mais bonitas, assim, que eu já vi. E uma delas eu tive. E por ter, eu vou colocar lá no top 1. Beleza? Vou ficar te devendo as outras 2 aí. Valeu, Oswaldo. Felipe Gabriel. Veiga, no novo sistema, é um 9 que sai pra construir como Flaco, assim que ele puder ser usado? Eu acho que ele vai ficar no banco mesmo, tá? Eu acho que o Flaco não vai sair mais do time, não. A dupla com o Vitor Roque funcionou muito bem. E eu acho que ele vai ser lido diferente, né? Talvez o Flaco esteja jogando de 10 e a gente não saiba. Né? O Flaco esteja jogando de 10 por trás do Vitor Roque e não ao lado do Vitor Roque. Mas como ele é atacante também, a gente vê como dupla de ataque. E aí, de repente, se é o caso dele estar jogando de 10, o Veiga faz a mesma função. E aí, sem bola, ele vai encostar no Vitor Roque, claro, assim como o próprio Flaco. Né? Então eu não vejo muita diferença, mas eu acho que ele vai ficar no banco, o Flaco não vai sair do time. Segunda aqui do Felipe Gabriel. Mirassol, a maior campanha de um time que subiu da B? Vamos ter que esperar o campeonato brasileiro terminar para isso, né? Porque eu lembro que o Avaí em 2009 foi sexto, por aí, foi por aí. Conseguiu quase Libertadores, né, em 2009, depois de vir da B de 2008. O Mirassol tem tudo para conseguir aí, né, esse feito aí histórico, né, tá jogando muito bem, tá atrapalhando a vida de muita gente, né, senhor Botafogo. Inclusive eu tomei uma decisão. Eu não vou ver mais jogo do Botafogo esse ano, não, porque eu já tô ficando puto. Quando começa a me apurrinhar, é melhor eu me afastar, porque, cara, futebol é diversão, é você assistir para relaxar, e eu só tô ficando puto. Tem uma semana que eu vejo 3 jogos do Botafogo e só fico puto. Não vou ver mais, não. Mas aqui a pergunta sobre o Mirassol. Vamos ver, vamos esperar terminar aí o brasileiro para decretar se vai ser ou não. Mas eu lembro imediatamente aqui do Avaí de 2009, que fez uma campanha muito boa. Se eu não me engano, foi 6º colocado, tá, naquele campeonato. Na época só iam para Libertadores 4, tá? Era G4, não era G6. Valeu, Felipe. João Félix. Quais são as principais saídas de bola atualmente, além da saída de 3 e da bola longa? Mano, nem todas as saídas de bola têm nome, né? Mas tem, por exemplo, uma saída sustentada, que é quando você mantém, né, os laterais e os volantes próximos dos zagueiros, né? Você mantém ali 6 jogadores ali próximos do goleiro para poder fazer a saída de bola. Você tem as variantes da saída de 3, né? 3 mais 1, que é quando você mantém ali um jogador na frente. 3 mais 2, podem ser 2 volantes, pode ser 2 laterais invertidos, podem ser, né, um lateral e um volante, pode ser um zagueiro e um volante, né, com o zagueiro subindo, como o Guardiola fez, né, lá no City recentemente, enfim. Então, nem tudo tem nome, tá? Mas se tivesse nome era mais fácil de definir. Mas, cara, praticamente tudo pode acontecer. Depende da vontade ali do treinador. Só essa, João? Só essa. O João só mandou essa. E até o momento aqui a última pergunta, depois eu vou atualizar para ver se tem mais. Almeno Campos, um abraço aí pro Almeno. Você acha que o Harry Kane está chegando ou já chegou ao prime, ao auge técnico da carreira dele? Eu acho difícil ele jogar mais do que isso, hein? Acho que já chegou. Por quanto mais tempo isso vai durar, eu não sei. Mas acho difícil que ele vai conseguir evoluir e jogar muito mais do que o que ele já está jogando. Para mim já é o melhor 9 do mundo, há pelo menos 2, 3 temporadas. Né? Desde que passou ali o auge do Lewandowski, daquela temporada impressionante do Haaland, né? A primeira dele do City, o Kane é o melhor 9 do mundo.
né, desde 24, 23, 24. Então, 23, 24, 24, 25, 25, 26, há 3 temporadas o Kane é o melhor 9 do mundo. E ele é um 9, que joga de falso 9, que joga de 10 se precisar, que joga de segundo atacante ao lado de outro 9, e ele é completo, cara, dentro da posição. Acho ele muito bom. Eu acho que dificilmente ele vai conseguir evoluir para algo ainda melhor do que isso aqui. Então, para mim, esse é o auge do Kane. Já dura pelo menos 3 temporadas. Vamos ver até quando aí esse auge vai durar, beleza? Valeu, Almeno. Vamos ver se tem mais? Vamos atualizar aqui para ver se tem mais. Se chegou mais pergunta. Eita, chegou, hein? Chegou mais 3 aqui do Joel Costa. Haaland pode superar os recordes do Cristiano Ronaldo na Champions League? Tem 25 anos e 50 gols. É aí que tá, mano. É um exercício de tentar adivinhar. Porque até que ponto o Haaland vai continuar, né, fazendo tantos gols assim, tendo uma média muito boa assim? Será que ele não vai sofrer uma lesão grave que impeça ele de ser esse jogador, essa máquina de fazer gol? O Haaland hoje, o estilo de jogo dele depende muito do físico, né? É um jogador de muitas arrancadas, né? Um jogador muito veloz, de ataque à última linha, velocidade, ataque à profundidade. De repente, se ele sofre uma lesão, tem que se moldar, assim, um jogador mais parado para jogar mais de costas, eu acho que fatalmente o número de gols dele vai cair. Eu acho que tem tudo para superar, mano. Em condições normais, ele tem tudo aí para superar esses números. Joga muito bem. Faz muitos gols e tá num time que abastece muito ele. Então, tudo tá ajudando. Mais uma do Joel. 2 zagueiros destros podem dar certo num sistema como 4-3-1-2 e 2 canhotos funcionam também? 2 destros funcionam bem em qualquer sistema. Porque tem mais destros do que canhotos no mundo. Então, se você não tiver nenhum zagueiro canhoto, algum destro vai jogar pela esquerda, vai aprender a jogar pela esquerda naturalmente. Se você tiver zagueiro canhoto, vai ser 1 ou 2, naturalmente vai jogar pela esquerda. Nenhum zagueiro canhoto vai jogar pela direita. Se jogar, vai jogar todo torto, porque não vai conseguir usar a perna direita, e é por isso que eu tenho a opinião de que zagueiro canhoto na direita não dá. E em trio de zagueiros ele jogar centralizado também não dá, porque quando ele precisar fazer cobertura do lado direito, vai ter a perna direita estimulada e também não vai prestar. Eu não gosto de zagueiro canhoto jogando pela direita, tá? Mas destro jogando pela esquerda é mais aceitável. Eu acho que você tem um plus quando você tem o destro na direita e o canhoto na esquerda. Mas eu não vejo problema de você ter 2 destros. Vejo o problema de você ter 2 canhotos. Beleza? Em qualquer esquema. A terceira do Joel. Zico, Romário e outros craques são subestimados pelos europeus. Vejo pouca mídia deles. Cara, porque eles não jogaram em grandes clubes por muito tempo na Europa. O Romário jogou no Barcelona. Mas o Romário jogou o quê? Uma temporada e meia? No Barça? Ou só uma temporada? Ou 1 ano e meio? Por aí. Não jogou muito tempo ali no Barcelona. Ele jogou no Valência, ele jogou no PSV muito tempo. E jogou por mais algum time europeu? Acho que não, acho que jogou só nesses. O Romário fez a carreira dele muito mais aqui no Brasil, né, nos clubes cariocas. Na seleção, enquanto ele não foi boicotado também. E aí teve ali uma experiência nos Emirados Árabes, aí outra aí na Austrália, e outra nos Estados Unidos, mas basicamente a carreira do Romário é aqui no Brasil. E o Zico, quando teve na Europa, foi na Udinese. Não é um super clube também. E aí ele jogou no Japão e basicamente fez a carreira dele aqui no Flamengo. Então é por isso que eles não têm tanto hype do futebol europeu. Acredito que agora foram as últimas, né? Vou atualizar aqui para ver se tem mais. Não tem mais, até porque já passou, já excedeu o tempo que eu deixei a caixinha no ar. Então agradecendo muito aí a vocês que mandaram perguntas, quase 1 hora aí, né, de vídeo. Então você que está fazendo aquele cardio, já tem aí 54 minutos aí de conteúdo para poder fazer o tempo passar mais rápido, aquele treininho na academia também. A música que tá tocando tá ruim, você não tá ligado que música que você quer colocar ali no fone, já pode botar aqui a nossa caixinha para poder escutar, beleza? Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui também. Continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!